provavelmente deve ser um problema humano, né? As pessoas prestam atenção em coisas sensacionalistas, mas não prestam atenção em coisas que são realmente importantes e de valor, né? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu agradeço ao Matheus Zanário por pedir Beatles com A Day in the Life. Eu quis me desafiar um pouco porque, documentadamente no canal, Beatles é uma banda que eu não conheço muito e eu não gosto muito. Então é interessante, assim, eu talvez poder me desafiar e fazer uma tradução de uma banda que eu não só não conheça, como não curta muito, né? Eu acho que, assim, aqui no Sgt. Pepper's a qualidade das gravações já tá boa, mas no início da carreira da banda eu não consigo ouvir porque eu acho muito mal gravado. Mesmo eles sendo os caras que ajudaram a criar e a desenvolver e a evoluir os métodos de gravação e as técnicas que eles usavam, Beatles é uma banda que eu não sei porque eu não consigo conectar. Mas eu conecto muito com pessoas que foram influenciadas pelos Beatles, né? Black Sabbath, né? Todos eles, quando escutaram os Beatles, foram totalmente influenciados a ter uma banda. Então, a gente sabe que aquilo que a gente gosta foi, em algum momento, influenciado por algo que talvez a gente não curta tanto, né? Então, eu acho que é muito mais de a gente respeitar as origens, né? E eu não vou ser indelicado, porque eu sei que tem pessoas que gostam muito de Beatles, é uma banda muito importante para muitas pessoas, mas é uma que não conecta comigo. E eu acho interessante, né? E às vezes a gente até se pergunta assim, pô, mas por que essa coisa que muitas pessoas gostam muito não necessariamente bate em mim do mesmo jeito, né? Claro que eu curto bandas de outra época, né? Então, para mim, é os anos 70... que são o marco daquilo que eu gosto demais. E ali nos anos 70 os Beatles já estavam, né, dissolvidos. Então eles já estavam não fazendo mais shows ao vivo, né? Enfim, Beatles também é difícil de... Talvez é por isso o desafio, mas é difícil falar de Beatles justamente porque o fã sabe tudo. Então, aquela pessoa que gosta de Beatles gosta de tudo, sabe tudo, conhece todas as histórias. Então, talvez seja diferente, né? Tu ter uma opinião de alguém que não goste tanto, não conheça tanto, e aí tu não vai escutar sempre as mesmas coisas, né? Mas vamos lá tentar traduzir então, agradecendo mais uma vez pelo pedido e tentar traduzir A Day in the Life. Como sempre, a gente começa pelo nome da música e A Day in the Life é um dia na vida, né? Aqui o John Lennon, a princípio ele, o compositor, né? Tive que pesquisar tudo porque não tá na minha memória os métodos e os objetivos, né? Primeiro que escutando a música, ela é completamente, né? A estrutura é bem diferenciada, né? Então ela não tem uma estrutura convencional e aí a gente vê que isso aí faz parte da evolução dos Beatles, né? Eles criaram muito do que as pessoas seguiam na hora de ser uma banda, na hora de ser um artista, né? Se eu não me engano, até os Beatles surgirem, era o cantor principal e o resto da banda, e as pessoas não conheciam necessariamente o resto da banda, e foram os Beatles que popularizaram a ideia de todos os integrantes terem valor. Isso já é muito bom por si só. E aí aqui a gente tem uma estrutura que, né, vai quebrando a música toda ela, no meio da música vem uma orquestra como, né, subindo as notas em ascensão ali, totalmente quebrando o ritmo da música, totalmente intencional, e aí, pelo que eu pesquisei, no fim da música, que a gente vai traduzir depois, tem ali a ideia de botar uma partezinha secreta logo após que a faixa vai fazendo um fade out ali, vai diminuindo o som, fica em silêncio e aí vem uma coisinha secreta. E aparentemente foram os Beatles que iniciaram essa coisa de deixar uma mensagem secreta no final das músicas. Então, até isso os caras inovaram. Não dá pra reclamar. Então, A Day in the Life, né, um dia na vida, ou seja, é o John Lennon aqui narrando a história, eu até fui pesquisar, do acidente do Tara Brown, que ele era aí um dos herdeiros da família da cervejaria Guinness. No verso 1 ele diz: I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade, and though the news was rather sad, well, I had just to laugh. I saw the photograph. Então, eu li as notícias hoje, oh boy, né? Meu Deus, meu garoto, sobre um homem sortudo que fez a grade, né? Made the grade, né? Conseguiu a nota, talvez, né? Mas é a ideia também de alguém que não necessariamente que se graduou, mas alguém que foi condecorado, alguém que passou no teste, né? And though the news was rather sad, well, I just had to laugh, I saw the photograph. Então, e apesar de que as notícias eram muito tristes, bom, eu apenas só conseguia rir, eu vi a fotografia, né? Mas aí aqui, pesquisando, diz que o John Lennon escreveu de aquele rir de nervoso quando ele leu a notícia e viu a fotografia, porque o carro ali ficou destruído, né? E talvez o Made the Grade também a ideia de, né? Ele passou, não nas notas, mas passou pro outro lado, né? Então aqui, como eu falei, né? Era o cara da cervejaria Guinness, que ele era ali um dos herdeiros, né, de alta sociedade irlandesa, e aí ele passou um sinal vermelho e aí acabou batendo o carro. Mas diz que ele, né, virou o carro para bater do lado dele,
para a moça que estava do lado dele não se machucar. Então ele bateu e acabou morrendo, mas acabou salvando a vida da moça, né? Então também pode ser isso, né? O passar para outro lado, mas o passou talvez no teste, né, de moralidade, o teste de, né, botou a sua vida. Ele foi o errado, mas ele botou a sua vida para defender a outra pessoa, né, para salvar a outra pessoa. E aí ele diz: "He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords." Ele explodiu a sua mente num carro, né? Explodiu a sua mente, a sua cabeça, né? Mas na verdade ele bateu, então não foi... Ele não se deletou, né? He didn't notice that the lights had changed, né? Ele não percebeu que as luzes tinham mudado, né? As luzes do semáforo, né, que estavam vermelhas, tinham mudado, e aí ele tentou furar um sinal e acabou batendo, né? Perdeu o controle do carro. E ele tinha um Jaguar ou algum carro esporte, assim, né? A crowd of people stood and stared. Então uma multidão ficou parada, olhando e observando, né? Parada, stood é parados, stared é observando. They seen his face before. Nobody was really sure if it was from the House of Lords, né? Então eles tinham visto seu rosto eles já tinham visto o seu rosto, né? Já sabiam quem ele era. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. Ninguém tinha certeza que ele era da Casa dos Lordes, né? Mas aqui, pesquisando, a Casa dos Lordes é uma câmara do parlamento inglês. E, na verdade, quem fazia parte dessa House of Lords era o Dominic Brown, que era o pai do Tara Brown. Então, o John Lennon aqui misturando as associações, né? E aí dizem que, né, talvez de uma maneira poética, que ele está misturando essas coisas para dizer que após a morte todos somos iguais, né? Então não interessa quem tu era. Se tu era um lord ou se tu era um ator ou um herdeiro, né? Todos vão para o mesmo lugar. I saw a film today, oh boy, the English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the book. Então, eu vi um filme hoje, oh boy, né? Meu garoto, meu Deus, que coisa, né? Então, oh boy é simplesmente uma exclamação. The English army had just won the war, né? Então, o exército inglês já tinha recém vencido a guerra. A crowd of people turned away. Então, um monte de pessoas, né, uma multidão se virou, né, não queriam olhar. But I just had to look, having read the book. Mas eu precisava olhar porque eu tinha lido o livro. E aí aqui a curiosidade, né, que eu tive que pesquisar também, é que o John Lennon atuou num filme de comédia, dizendo que o nome era How I Won the War, como eu ganhei a guerra. Então aí, John Lennon, ator, também não sabia. Interessante, né? Como esse já é um problema que se perpetua, porque provavelmente deve ser um problema humano, né? As pessoas prestam atenção em coisas sensacionalistas, mas não prestam atenção em coisas que são realmente importantes e de valor, né? Garantir a segurança do Reino Unido era muito mais importante do que tu olhar um acidente, mas é isso que chama mais a atenção das pessoas, né? E aí a gente tem a frase I'd love to turn you on. Eu gostaria de te deixar ligado, te deixar excitado, né? Turn you on pode ter a conotação sexual, mas também aqui a gente tem uma música do Tim Leary que é Turn On, Turn In, Drop Out, né? Então ligue, se sintonize e caia duro, né? Drop out é caia, saia, né? Caia fora, né? Ou seja, a ideia de sair de sintonia, né? Turn on, ligar ou acender. Tune in, sintonizar. Drop out né? Cai fora da Terra e vai para o mundo psicodélico. Então, para o Tim Leary, turn on significava realizar o seu potencial através de uma experiência psicodélica. Olha só. Então, a princípio foi o Paul McCartney que contribuiu a essa frase para deixar o som com conotações psicodélicas, né? E aí o John Lennon curtiu e eles deixaram ali. E a princípio, eles foram censurados pela BBC. A BBC não gostou do trocadilho e disse que essa música estava encorajando o uso de drogas. Meu Deus do céu. Uma mensagem completamente subliminar no meio de uma frase, no meio de uma música que fala de outras coisas, e aí os caras estavam ali, né, preocupados que ia fazer com que as pessoas usassem drogas e fossem incentivadas, né? Meu Deus, a Inglaterra de 2025 não tem nada a ver com a Inglaterra de 1967, né? E aí, o mundo também, né? Então, se esses censores visitassem o Brasil e vissem o que as pessoas fazem e o que as pessoas põem nas letras das músicas, I'd Love to Turn You On seria a coisa mais inocente do mundo. E aí, no meio do som, que a gente tem a orquestra e todos aqueles barulhos, a princípio, dá para escutar um cara chamado Malcolm Evans, né? Mel geralmente é um apelido para quem se chama Malcolm, mas o Mel Evans conta até 24. O nome da música é A Day in the Life, então um dia na vida. O dia tem 24 horas e aí a princípio dá para escutar um alarme tocando no meio da orquestra, né? Então ali tem a contagem de 24 horas com o alarme tocando. Bem, isso é muito Beatles, né? Botar essas coisas
que eles chamam de piada, né? Eles acham anedotas, assim, né? De contar até 24 e depois soar um alarme no meio de uma orquestra. Então, tem uma coisa de meio piadas internas nos Beatles, assim, né? Que eu acho que a fama, aqui é eu chutando, né? Mas eu acho que em algum momento eles tinham tanta fama, tanto dinheiro, tanto sucesso, que eles começaram a inventar coisa para as pessoas obcecarem, né? Ficarem ali procurando, tentando achar, tentando, né, desvendar a história, né? Então, os Beatles eu acho que são uma grande banda que também ajudou a iniciar muitas lendas urbanas, né? E a gente já tem uns versos um pouquinho mais animados do que no início da música, onde ele diz: Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head, found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late, found my coat and grabbed my hat. Então aqui, descrevendo, né? Eu acordei, caí da cama, eu arrastei um pente através da minha cabeça, found my way downstairs and drank a cup. Então eu encontrei o meu caminho até o andar de baixo, até o térreo, e eu bebi uma xícara, né? And looking up, e olhando para cima, I noticed I was late. Eu me dei conta de que eu estava atrasado, found my coat and grabbed my hat. Né? Então, looking up, provavelmente ele olhou para o relógio, que aí já estava o simbolismo anterior. Né? Então, eu me dei conta que eu estava atrasado, eu encontrei o meu casaco e peguei o meu chapéu. Ele diz: made the bus in seconds flat, found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream. Então, eu consegui chegar até o ônibus em segundos, né? O flat é aquilo que é liso, né? Então, ou seja, chegou ali nos últimos segundos que ele tinha para pegar o ônibus, e aí ele disse: found my way upstairs and had a smoke. Né? Então, na Inglaterra eles têm os double deckers, né? Que são ônibus de 2 andares. Então ele disse que ele subiu no andar de cima e fumou um cigarro. Na Inglaterra era permitido fumar nos ônibus até fevereiro de 1991. Então, olha aí, ó. Até que durou bastante. And somebody spoke and I went into a dream. E aí alguém falou e eu caí num sonho. Né? Então, aí muito, né, coisas de Beatles mesmo, né? Tu não sabe se a música é um sonho e ele tá acordado ou se ele foi dormir e acordou dentro de um sonho, né? Então a psicodelia é sempre presente, né? I read the news today, oh boy, 4,000 rows in Blackburn, Lancashire. And though the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall. Vamos lá. Então, bastante referência. Eu li as notícias hoje. Oh boy, né? Então, meu Deus, que coisa. Meu garoto. 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. Então, nós temos 4.000 buracos na cidade de Blackburn, mas buracos na estrada, né? Buracos ali de que o asfalto cedeu. Então, algo que eu nunca esperava acontecer na Inglaterra, né? E aí, lá, principalmente os Beatles, né? Ali, eles são de Liverpool, né? Cara, tá em um lugar que eu cheguei a visitar e o sotaque deles é horrível. Assim, tem coisas que a gente não consegue entender. E os britânicos, principalmente nesses nomes de cidade, cada região pronuncia de um jeito e é muito de comer palavras, assim. Então, eu falei Lancashire, mas tem lugares que falam Lancashire. Lancashire. Então, tu meio que mastiga tudo, assim, né? Que tem aquele famoso lá, o Leicester Square, né? Que se escreve Leicester Square, mas eles falam Leicester Square. Então, come metade das palavras e era isso mesmo, né? Então, a princípio, aí ele leu no noticiário, né? Leu no jornal, que tinha muitos buracos na estrada de Blackburn. And though the holes were rather small, they had to count them all. E apesar dos buracos serem bem pequenos, eles tinham que contar todos eles, né? É verdade. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall. E agora eles sabem quantos buracos é necessário para preencher o Albert Hall, né? Então, acho que o Albert Hall que ele está falando é o Royal Albert Hall, então famosa casa de shows ali, parece um coliseu, só que com telhado, né? Com cobertura. E aí ele diz, agora eles sabem quantos buracos tem, né? Que são necessários para preencher, né? Então, a ideia também de tu preenche os assentos, tu não preenche os buracos, né? Então, é interessante. E aí, ele disse aqui, o John Lennon a princípio disse que foi só para rimar, né? Então, ele não estava fazendo nenhuma acusação ou tirando sarro do Royal Albert Hall, até porque ele falou que viu muitos shows e muitos artistas famosos tocarem lá. E a gente termina a música com risadas, o John Lennon dizendo "Never been so high", e o Paul McCartney repetindo "Never could be any other way". Então, né, tem uma risada. E o John Lennon diz, né, eu nunca tive tão elevado, eu nunca tive tão alto, né, mas a ideia de psicodélico, né, então fazendo menção lá à frase I love to turn you on, que a gente falou antes. E aí o Paul McCartney repete várias vezes, até de um jeito meio macabro ali, né, never could be any other way, né, não poderia ter sido feito de qualquer outra forma. Então, e aí enquanto a música, né, abaixa e vai terminando o vinil, e aí aqui a curiosidade é que as pessoas só iam conseguir escutar essas partes finais do álbum se o toca-discos não tivesse a função
de retornar após o fim da faixa. Então foi algo que eles botaram ali de, né, bem escondido para poucas pessoas conseguirem, né, entender. Ou não sei, né, a quantidade de pessoas que tinham toca-discos automáticos versus as pessoas que não tinham, mas eles botaram como uma forma até de assustar as pessoas, de deixá-las ali, né, pensando o que estava acontecendo, né, de onde veio aquele som. Então, essa ideia de, né, uma confiança dos Beatles de poder criar essas coisas que em 1967 deviam ser completamente novidade, deviam ser uma coisa nunca vista antes, né? Então, que era muito legal essa época em que as coisas ainda estavam sendo descobertas e eles poderem propiciar aí, né, esses momentos, né? A capa cheia de simbolismos e a gente tem também essa música que nos mostra, né, o cara lendo uma notícia ao mesmo tempo que eles põem todas essas coisinhas aí para os fãs descobrirem, né? É uma banda que eu respeito, né? Realmente, escutando a música não conecta comigo, não tem a ver com o estilo que eu gosto. Dá para ver pela minha parede os artistas que eu escuto mais, mas a gente tem aí, né, uma banda que é muito importante na história da música. Então eu queria saber aí dos fãs dos Beatles o que acharam dessa tradução. Faz sentido? Não faz? Trouxe alguma curiosidade que vocês não saibam? Provavelmente não, mas a gente pode continuar essa conversa nos comentários. E como sempre, quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.